Olá, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? E aí, fizeram a atividade, responderam tudo direitinho no caderno? Não deixe de estar respondendo, tá certo? Porque logo, quando voltarmos nas nossas aulas presenciais, eu vou estar dando visto no caderno de vocês, tá certo? Não esqueça, gente. Conto com vocês, tá certo? Não deixe de estar assistindo as nossas videoaulas, tá bom? Se tiver dúvida, pode me perguntar, deixar em forma de anexo, manda um áudio, manda um vídeo, faça um vídeo. Tia, eu não lembro disso, eu não tô lembrando, eu esqueci, eu não entendi, tá certo? Pode me mandar, que eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Voltando, vamos aqui para a nossa aula de hoje, falando sobre a umidade do ar, tá certo? Na página 68. Pega aí o livro para estar acompanhando junto comigo, tá bom? O livro de ciências, tá certo? Aqui, como tá falando aqui nessa página, a gente vai trabalhar na página 68 e na página 69. E logo em seguida vem um exercício, tá certo? Aqui, a umidade do ar relativa ao ar. O elemento igualmente importante para uma previsão mais precisa do tempo, a umidade relativa do ar corresponde à quantidade de vapor de água existente na atmosfera. Porque assim, quando o tempo tá frio, assim, logo o tempo fica frio, né? Cai aquela friagem. Nós pensamos o quê? Ah, vai chover, né? Isso, mas certamente às vezes chove mesmo. Por quê? Porque a temperatura cai, a temperatura pela manhã, logo pela manhã é mais frio, vai chegando perto do meio-dia, fica mais quente, quando chega à tarde, 5, 6 horas da tarde, a temperatura já cai, não é isso? Fica mais frio um pouco. E à noite, assim, a partir de 8, 7 horas da noite, 9, a temperatura fica mais quente um pouco. Mas logo depois da meia-noite, a temperatura volta a cair novamente, não é isso? A gente tem aquele período, quente, frio, frio, quente e assim vai. Aqui. O meteorologista calcula a partir da verificação do nível de umidade do ar se existe ou não possibilidade de chuva. Ele fica calculando, como eu estou falando para vocês, né? Logo vem aquela frente fria, aquela friagem, e o tempo até muda. Ficou assim um tempo meio escuro, né? Isso por conta das nuvens, as nuvens carregadas de chuvas, o tempo fica mais assim, como se tivesse escuro, né? Porque está sobrecarregada de água. Mas eles vão ver a previsão e vai estar informando nos jornais, nas redes sociais, se vai chover ou não. Voltando ao livro. Já que quando maior a umidade do ar, mais chance de a precipitação aconteça. Ao contrário, isso é menos a umidade, significa menor possibilidade de chuva. Porque quando a temperatura cai, a umidade também cai e há menor possibilidade de chuvas, não é isso? Voltando ao livro, sabia também que existe aparelho chamado higrômetro, capaz de medir a umidade do ar, podendo ser digitais ou analógico. Existe, né? O digitais ou analógico, que é aqueles como se fosse assim, que mede através do tempo. O tempo tá frio, vamos dizer que o tempo tá frio. A temperatura no aparelho sempre vai estar caindo. Se a temperatura está quente, aí é lógico que lá no aparelhozinho, como se fosse vamos dizer, como se fosse, deixa eu estar mostrando aqui para vocês. Como se fosse um termômetro, né? Vai estar assim, ó, medindo. Aqui no livro de vocês tem. Tá vendo o higrômetro? E esse daqui é o analógico. Ele vai estar medindo vai estar variando de acordo com o tempo. Se o tempo vai estar frio, se o tempo vai estar quente. Se vai chover,
Aí isso aí quem vai estar analisando, isso aí já é o meteorologista, não é isso? Porque ele vai estar assim, olhando o movimento do aparelho. Se o aparelho está na temperatura fria, se está na temperatura quente, ou máxima, ou mínima, ele vai estar vendo lá para estar informando para a gente, tá certo? Deu para entender sobre a umidade do ar e a sua temperatura na atmosfera? Como eu coloquei aqui no quadro para vocês também. Tá mostrando aqui para vocês. A umidade relativa do ar corresponde à quantidade de vapor de água. Aí a água no estado gasoso presente na atmosfera, porque lá vai estar no estado gasoso, não é isso? Gente, vai estar em forma de, quando está no estado gasoso, em forma de vapor, não é isso? Aí logo depois, quando chove, vem em forma de quê? Líquido, não é isso? E também pode vir em outras formas, né? Mas sempre vem em forma de líquido. E o aparelho que mede o ar é o higrômetro, tá certo? Deu para assimilar alguma coisa e tá vendo aqui no livro também para estar acompanhando junto comigo? Voltando aqui, gente, olha só. O ponto de precipitação de saturação relativa da umidade do ar na atmosfera chega até ser 100%, tá certo? Como eu coloquei aqui no quadro para vocês, e os cientistas também informam, tá bom? Aqui, ó, a umidade absoluta quantidade de vapor em grama por metro cúbico presente na atmosfera. Aí o ponto de saturação 100% da umidade relativa e precipitação do ar na atmosfera. Assim, seu ponto de precipitação em relação ao ar na atmosfera, ele chega até 100%, tá certo? Deu para vocês entender lá na atmosfera como é que funciona o ar, tanto o ar frio como o ar quente, e também as suas variações, se vai chover, se não vai chover, e sua variação de tempo, como a gente vai, nós vamos estar vendo aqui em cima, aqui no livro, na página 69, a pressão atmosférica, onde tem um reloginho. Tem um reloginho onde vocês vão estar vendo, é onde mede. Tem o higrômetro e tem esse reloginho que é o barômetro, tá certo? O nome dele tá logo aqui embaixo. No meu livro não tá dando para vocês enxergar, mas aí vocês vão olhando de vocês aí em casa, tá certo? A pressão atmosférica é outro fator que influencia o tempo, certo? Mas o que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é simplesmente só o que o ar exerce superfície terrestre. E esse peso sofrerá alteração a depender da altitude da atmosfera. Como eu falei para vocês na aula passada, na atmosfera, a sua altitude, a gente tá falando da pressão do ar, entendeu? Eu já falei na aula passada, mas no livro tá repetindo de novo, né? Repetindo não, tá falando de novo sobre esse aparelho, é por isso que estamos falando novamente. A pressão atmosférica. O ar quente, ele sobe, como eu falei para vocês. Ele tá aqui, vamos dizer que aqui seja uma nuvem, aqui é uma nuvem, o ar sobe, quente, o ar quente sobe. E o ar frio, aqui vamos dizer que aqui tem uma nuvem, o frio, ele desce, tá certo? Um sobe e o outro desce lá na atmosfera. Mas logo depois, eles se encontram e se torna uma massa de ar mais fria ainda, tá certo? Mas isso não acontece em todos os países, nem todos os estados, depende, fica aquela variação, tá certo? Aqui no Nordeste mesmo é muito quente, né, isso? Mas também tem sua variação, pode acontecer uma frente fria, logo à noite, né, isso? Pela manhã, nós podemos estar presenciando uma frente fria, é como aqui tá falando, tá certo?
Nas zonas de onde a pressão do ar baixa, ocorre formação de nuvens e consequente maior possibilidade de chuvas. Na zona onde a pressão do ar alta, existe pouca umidade do ar, poucas nuvens, ar seco, menos possibilidade de chuva, como eu acabei de falar para vocês. Quando há assim possibilidade de ar, quando está quente, seco, há menos possibilidade de chuva. Quando o ar está frio, há mais possibilidade de chuva, não é isso? De chover. E vamos, por último, vamos ver aqui onde está falando sobre a temperatura, tá certo? Eu vou estar colocando aqui para vocês aqui no quadro. Eu coloquei aqui no quadro para vocês, onde fala sobre a pressão atmosférica, tá certo? Eu vou estar mostrando para vocês, eu acabei de falar um pouco da pressão atmosférica para vocês, que ela é medida pelo barômetro, né? E agora eu vou estar mostrando a pressão atmosférica e seus gases. Nitrogênio, 78% de nitrogênio, oxigênio, 21%, gás carbônico e outros gases, que eu não lembro agora o nome deles todos, né? Que é o gás hélio, outro que eu esqueci agora, todos estão na atmosfera, mas a quantidade deles são bem pequenas. Mas o maior gás, assim, 78%, né? Que tem na atmosfera, é o nitrogênio. E o oxigênio com 21%, o gás carbônico e outros com 1%. Quer dizer que a quantidade de outros gases é bem menor. A maior parte dos gases é do nitrogênio, oxigênio, que tem o ar, né? Isso que é o gás carbônico que nós respiramos, as plantas, os animais e etc. Não é isso, gente? Deu para entender aonde fala sobre a pressão atmosférica? E logo abaixo a gente temos a temperatura, não é isso? A temperatura onde tem um termômetro. Não é um termômetro desse que a gente mede a nossa temperatura em casa, tá certo? É um termômetro que ele mede a temperatura do ar, temperatura do tempo, que é esse termômetro aqui, ó, tá vendo? Onde tem esse pontinho vermelho. Ele vai estar mentindo se está com 30 graus Celsius, se está com 40 graus Celsius, por aí se vai. 32 graus Celsius, 40 graus Celsius, que vai estar muito alto, né? Isso, a temperatura. Esse é o aparelho que mede a nossa temperatura do tempo, tá certo? Não deixe de estar observando aqui abaixo, onde está mostrando sobre o aparelho também, ó. A temperatura mede a antiga das partículas gasosas e vem exemplar o grau Celsius. Aí tá falando aqui, ó, sobre o grau Celsius, medindo utilizando chamadas de temperatura mínima e temperatura máxima e temperatura mínima. Porque existe a temperatura máxima, mínima, é isso? Se a temperatura está máxima, está muito alta. Se a temperatura mínima está no nível mínimo, é porque está na temperatura mínima, nem está alta, nem está baixa, está regularmente. Tá na média, não é isso? Se uma temperatura está em até 30 graus Celsius, vamos dizer, ela está normal, não é isso? Nem está muito quente, nem está muito frio. Agora, se passar dos 32, 33 e aí vai subindo, aí pronto, está muito quente. Chega até pessoas passar mal, não é isso? A pressão sobe, você fica assim, tipo ofegante, porque tem pessoas, né, que têm os seus problemas de pressão alta, tem outros problemas também, e com a temperatura muito elevada, as pessoas chegam a passar mal. É por isso que a temperatura tem sempre que estar na sua média. 32, 30, 28, 29, à noite mesmo. À noite chega
28, 30 graus Celsius, não é isso? Pela manhã também, já quando chega ao meio-dia, aí perto do meio-dia, chega 32, já à tarde, aí vai caindo a temperatura, né? Vai caindo para 30, 29, até a noite. É assim que funciona a nossa temperatura. Deu para entender, gente? Como funciona a temperatura. Nós vimos a pressão atmosférica, agora a temperatura e a umidade relativa do ar, tá certo? Eu vou estar deixando um exercício para vocês aqui na página. É logo abaixo da temperatura do ar. Pega aí o livro de vocês, estão com o livro em mãos, né? Pega aí o livro de vocês, na página 68, e a atividade vai da 69 até a 70, tá certo? Eu vou estar colocando aqui no quadro para vocês não esquecerem de estar fazendo essa atividade. Já é no finalzinho do nosso capítulo, tá certo? Bem no finalzinho do nosso capítulo já. Página 69. Deixa eu botar só. Página 69 e página 70. O exercício, tá certo? Não deixe de estar fazendo, gente, tá certo? Página 69 e página 70. E é bem facilzinho o exercício, tá certo? É onde você vai estar falando sobre Ciro, Nino, os estados da temperatura, tá certo? É bem fácil. Depois que vocês responderem, aí, em uma outra aula, eu vou estar respondendo com vocês e tirando as dúvidas de vocês também, tá certo? Não deixe de estar respondendo. Aí, logo, na próxima aula, numa outra aula, eu vou estar pedindo para vocês responderem as atividades que tem as demais, tá certo? Mais adiante. Mas a gente vai estar dando início ao nosso capítulo, onde está falando sobre a evolução. Reprodução assexuada, na página 80, na próxima aula, tá certo, gente? Mas responda essa atividade aqui. Aí, quando for numa outra aula, eu peço para vocês responder as outras atividades que tem mais adiante, tá certo? Porque as nossas atividades do nosso livro sempre fica todas no finalzinho do nosso livro, não é isso? Aí, temos que responder tudo bem devagarinho, porque não dá tempo para responder tudo de uma vez. 4, 5 páginas, tá bom? Aí, fica essas 2 páginas para vocês responder. É pouquinho, não é muito não, tá certo? É o 2, o 3 e o 4. Só é até o 4, tá certo? Responda e depois a gente vai estar fazendo a correção, tá bom? Pois tá, até uma próxima aula, onde vamos falar sobre reprodução, tá certo? E um abraço tanto na turma da manhã quanto na turma da tarde. E até mais, até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom?